Provérbios capítulo 11, versículo 14. Assim diz a palavra do Senhor: o país que não tem um bom governo cairá, com muitos conselheiros a segurança. Mais especificamente, a parte B do versículo: com muitos conselheiros a segurança. Meu Deus, em nome de Jesus, abra o nosso entendimento, que diminua eu, para que tu cresças no nome de Jesus. É o que te pedimos e te agradecemos. A Bíblia fala muito a respeito de conselhos, e os conselhos são importantes para as nossas vidas. Conselhos, e eu costumo dizer que só 3 tipos de pessoas eles podem nos aconselhar. Pessoas que nos amam muito e que mesmo às vezes não sabendo qual atitude tomar, ela vai nos impulsionar, nos incentivarmos a procurar as pessoas que têm a informação certa e concreta para que a gente possa fazer uma autoanálise e tomar as atitudes, tomar as decisões em nossas vidas. E na maioria das vezes as pessoas que nos amam, elas têm um instinto dentro delas que acaba sempre nos impulsionando a tomar as decisões mais assertivas das nossas vidas. O segunda pessoa, tipo de pessoa que pode nos aconselhar, são profissionais. Profissionais que estudaram, que se especializaram, se tornaram especialistas. Essas pessoas, elas podem nos ajudar a tomar decisões nas vidas, a traçar uma trajetória para as nossas vidas, e são importantes. E o terceiro grupo de pessoas que pode nos aconselhar são pessoas que tiveram uma experiência empírica, elas passaram por momentos difíceis nas suas vidas, elas passaram por lutas, provações, mas elas conseguiram vencer, e elas sabem o caminho. Esses 3 grupos de pessoas, eles podem te aconselhar. E é importante você entender que são apenas esses 3 grupos de pessoas que podem te aconselhar, para que você não esteja exposto a qualquer tipo de opiniões trajadas de conselho. Porque as pessoas, elas podem te dar opiniões. Eu penso isso, eu acho aquilo. E as opiniões, elas são muito negativas, prejudiciais e, na maioria das vezes, desastrosas, onde acontecem muitas bobagens, decisões erradas e que acabam destruindo muitas vidas. Mas quando você tem esse fundamento na sua vida e você coloca em prática isso, não, eu sei que eu só posso tomar conselho com pessoas, esses 3 tipos de pessoas, eles vão fazer parte da minha vida em algum momento, alguma da minha trajetória. E eu sei que essas pessoas, a probabilidade de me fazer acertar, ela é muito grande, ela é muito, muito grande. Então eu estou ciente disso. Porque o que mais vai aparecer são pessoas para te dar opiniões. E as opiniões, na sua grande maioria, levam pessoas a frustrações, a desastre, a decisões erradas que comprometem toda a sua vida, toda a sua história, quiçá a sua geração. Então vocês precisam estar muito atentos quanto a isso. E a Bíblia, ela vem falando em vários versículos. Ela chega a dizer que quem anda com sábios se torna sábios. Está dizendo que o país, se que ele tem conselheiro, a segurança. Quanto mais conselheiros você tem, mais segurança há. Conselheiros fazem você avançar, te ajuda você a avançar, te ajuda você a ter segurança na sua vida, qualquer que seja a área da sua vida. E quando nós olhamos o relatório, as pesquisas da vida, quando nós olhamos as pesquisas no âmbito emocional, conjugal, financeiro, familiar, social, nós vemos algo muito negativo. E justamente pelo fato de pessoas terem tomado atitudes e decisões erradas na sua vida, decisões impensadas,
decisões que foram tomadas baseadas na opinião de alguém, de algum amigo. E na maioria das vezes esses amigos nada mais é do que nossos inimigos. Têm inveja, querem ter o que você tem, quer ter a felicidade que você tem, não se contenta na alegria que você tem e vai fazer de tudo para te derrubar. E aí você vai achar que é um bom caminho, mas na verdade não é um bom caminho. E quando nós olhamos isso, nós percebemos que muitas coisas poderiam ter sido evitadas nas nossas vidas e na vida das pessoas. Quantas pessoas que estão na prisão, na cadeia, porque desprezaram o conselho. Eu costumo dizer, eu falo muito isso, porque eu amo o conselho, eu amo o conselho. E a Bíblia fala em Isaías 1,19, se quiserdes e me ouvirdes, ouvir o conselho de Deus, comerás o melhor dessa terra. Ou seja, é possível nós comermos o melhor dessa terra, seja no âmbito emocional, conjugal, financeiro, social, familiar, espiritual, ministerial, em qualquer que seja a área da nossa vida. Deus está nos mostrando que é possível comermos o melhor nessa terra, que essa terra ela propicia para nós. O porquê estamos sofrendo, o porquê que não estamos conseguindo viver o melhor de Deus dos nossos relacionamentos, nossa vida conjugal, financeira, familiar, emocional, sentimental, espiritual, ministerial, social. Por que não estamos? Porque talvez nós não estamos sabendo diferenciar conselhos de opiniões. Ou talvez porque estamos desprezando o conselho. E Isaías 1:20 fala que aquele que despreza a orientação de Deus, que despreza o seu conselho, que virá sobre ele será espada. Espada, será dor, será sofrimento. Aquele que despreza os conselhos terá sofrimento. E muitas pessoas poderiam ter evitado prisões se tivesse um conselheiro na sua vida. Muitas pessoas poderiam ter evitado casamentos desastrosos se houvesse um conselheiro na sua vida. Muitas pessoas poderiam ter evitado perder o emprego se tivesse bons conselheiros. Ou poderia ter bons empregos se tivesse bons conselheiros. Conselheiros são fundamentais na nossa vida. E Deus fala que há segurança na multidão de conselheiros. Conselheiros são especialistas. Conselheiros são pessoas que nos amam. Conselheiros são pessoas que souberam, que passaram pelas mesmas dificuldades que passamos, conseguiu vencer, sabe o caminho da vitória. Sabe aonde está o lugar aonde que podemos ter uma vida muito melhor nas nossas vidas. Mas se desprezarmos esses conselhos, nós corremos o risco de entrar nessas pesquisas negativas, aonde que mostra que as pessoas estão sofrendo tanto. As pessoas não estão conseguindo ser felizes no seu trabalho, não estão conseguindo ser felizes ao lado de pessoas que elas escolheram viver por todo o tempo que estiver aqui nessa terra. Poderíamos ter evitado tantos desastres nas nossas vidas, poderíamos ter tomado um rumo totalmente diferente se nós tivéssemos valorizado o conselho de Deus, se nós tivéssemos valorizado o conselho dos nossos pais, pessoas que nos amam, se nós tivéssemos valorizado os conselhos dos nossos mestres, se nós tivéssemos feito de pessoas que tiveram resultados maravilhosos e que querem esses resultados, que têm os resultados que nós queremos, que nós fizéssemos de livre e espontânea vontade dessas pessoas nossos conselheiros, que nós buscássemos ajudas profissionais, de experts, especialistas, para nos conduzir a nossa trajetória de vida, nós poderíamos viver uma vida muito melhor do que a que nós vivemos. Nós temos o potencial de vivermos uma vida muito melhor do que vivemos. De fato, a Bíblia fala que o povo perece por falta de conhecimento.
Aquilo que você sabe, o teu conhecimento, a tua crença te trouxe até aqui. Mas se você quer avançar, se você quer viver ainda algo melhor, você precisa de um novo conhecimento. Você precisa de conhecer o caminho que te leva ao lugar aonde que você tanto deseja. E isso está na mão de conselheiros. O primeiro conselheiro de todos, que é trino, mas é uno. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus passou o que nós passamos. Nós passamos o que Ele passou. Ele venceu. De fato, Ele fala, no mundo tereis aflições. Mas seja bom, porque eu venci o mundo. Se você fizer de mim o teu conselheiro, você vai vencer esse mundo. O que é o mundo? O mundo é um estilo de vida que é contrário aos princípios do reino de Deus e que faz pessoas sofrerem, que faz pessoas magoarem umas às outras, que faz pessoas pisarem umas nas outras em busca de seus próprios interesses. O mundo é um estilo de vida que é pecaminoso, que ele é fundamentado na busca do prazer. Jesus venceu o mundo. Ele pode nos aconselhar. Teve uma experiência empírica. É profissional, é expert, é especialista, porque foi Ele que nos fundou, foi Ele que nos fez, Ele que nos gerou. E Ele fez a questão. Contudo, Ele falou, haja luz, haja os animais, mas o ser humano, ele desce do seu alto sublime trono, vai na terra, molda o ser humano, sopra o fôlego de vida e fala, façamos o homem a nossa imagem como a nossa semelhança. Ele é expert, especialista, ele sabe, ele que criou, ele pode nos aconselhar. Ele nos ama, porque ele deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós temos ainda esse diferencial. Por que eu falo isso, gente? Porque eu faço muitos cursos. Eu tenho elegido vários mentores na minha vida. E isso foi extremamente fundamental para que eu pudesse avançar em várias partes da minha vida. Eu entendi que eu precisava evoluir na parte emocional, na parte sentimental, na parte conjugal. Eu precisava evoluir. Eu fui em busca de evolução, fui procurar especialista. Além do especialista de todos, que é Deus. Mas eu queria ter um entendimento, porque Deus, Ele deu médico, é uma ferramenta de Deus, sim ou não? Claro. Especialistas, homens que têm habilidades técnicas, psíquicas, que são extraordinários. Deus deu isso. Isso não é pecado, isso não é do diabo. Médico não é do diabo, advogado não é do diabo, treinadores não são do diabo. São especialidades que Deus deu para essas pessoas, para que elas possam colocar em prática da melhor forma possível, muito melhor do que nós colocaríamos na nossa vida. E aí eu vou em busca dessas pessoas, porque eu quero ser um ser humano melhor. Eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ajudar mais pessoas, eu quero evoluir. Está enraizado o versículo bíblico na Bíblia que fala que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O nosso dia de hoje ele tem que ser melhor do que ontem, o de amanhã melhor do que hoje. E às vezes nós não conseguimos ter um entendimento claro de como podemos ser melhor na nossa vida conjugal, na nossa vida financeira, na nossa vida familiar, espiritual, ministerial. E eu sempre vou em busca desses especialistas, porque eu sei que a segurança, o resultado positivo está na mão de conselheiros, de pessoas que têm os resultados que eu quero para a minha vida. E isso me faz evoluir. E quando eu chego nesses lugares, eu vou participar desses cursos, eu vou de livre e espontânea vontade de colocar esses homens como os meus mentores, para que possam me ajudar a ter os resultados que eles têm. Aí você percebe que eles têm os fundamentos e os princípios bíblicos que às vezes nós desprezamos e que ouvimos constantemente nos bancos da igreja. Eles têm a letra, o que lhes falta são o espírito, que é vida, mas que são fundamentais para eles terem resultados que eles conseguem ter, embora ainda lhes faltem o melhor resultado, que é a salvação e a vida eterna, que é Jesus Cristo.
Mas os princípios são esses, os fundamentos são esses. E aí percebemos que é um padrão de vida, de vivência. A vida ela é um padrão, e se desprezarmos o conhecimento desse padrão da nossa vida, nós iremos sofrer desnecessariamente. Não precisa ser assim. A vida é feita de ciclos. O primeiro ciclo da vida é de 0 a 20 anos de idade. Esse ciclo é onde que você começa a entender das coisas, você precisa estudar, você precisa conhecer coisas, você tem uma neuroplasticidade muito grande, e aí você tem flexibilidade de aprender muitas coisas. E você precisa aproveitar e explorar esse momento para que você possa se tornar uma pessoa melhor, para que você possa viver os ciclos da vida. Esse ciclo é como se fosse o outono, de 0 a 20 anos de idade. Mas também é um momento que nós, como pais, nós precisamos estar muito atentos, muito alertas, porque é o momento que eles começam a procurar e fazer amizades, e essas amizades elas podem causar problemas para elas futuramente, nos próximos ciclos que elas vivenciarem, ou podem impulsioná-las. E aí elas precisam dos seus pais mais presentes, mais próximos, para virarem seus verdadeiros amigos, seus verdadeiros treinadores, ou, como é o linguajar hoje em dia, verdadeiros coaches, para impulsionar seus filhos a viverem o melhor nessa terra. Porque há muitas más companhias, e a Bíblia fala que as más companhias rompem os bons costumes. E o que mais você vai encontrar na vida, nesse mundo, são pessoas más para romper os bons costumes que Cristo tem lhe dado para a sua vida. É o outono da vida, de 0 a 20 anos, que nós, como pai, precisamos estar muito próximos, não podemos nos distrairmos. É o momento de formar o caráter como ser humano, como uma pessoa, como homem, como mulher. E precisa de homens e mulheres de Deus. A Bíblia diz em Gênesis, em Êxodo, que Deus ele abençoa até a 1000ª geração daqueles que lhe obedecem, daqueles que entendem seus conselhos e colocam em prática na sua vida. Mas ele amaldiçoa até a 4ª geração daqueles que desobedecem, daqueles que lhe desprezam. Até a 4ª geração ela é amaldiçoada porque desprezam o conselho de Deus. Filhos que veem os seus pais em pecado, vivendo coisas pecaminosas e estão indo para o mesmo caminho porque temos a tendência, e não precisa ser assim, porque temos Cristo que pode quebrar essa maldição. Temos a palavra de Deus para quebrar toda a maldição. Vai se estender até a 4ª geração, porque filhos começam a olhar seus pais e começam a praticar os mesmos erros, os mesmos delitos que lhe feriram, que lhe escravizaram e lhe fizeram sofrer. É o ciclo da vida. Mas aí chega-se o verão, dos 21 aos 40 anos, aonde temos vigor, aonde temos força, aonde já temos meio que o caráter formado, aonde que achamos que somos super-heróis, aonde que achamos que podemos fazer o que bem entendermos, que não precisamos de conselhos, ou entendemos que precisamos de conselhos para ter uma vida abençoada, uma vida feliz e forte nessa terra. Davi, ele passa por essas fases da vida muito próximo do seu filho Salomão e o ajuda. Quando olhamos em Provérbios capítulo 4, nós vemos uma mentoria do seu pai Davi ao seu filho Salomão,
ensinando ele a importância da sabedoria, de buscar bons conselheiros. Ele estava trabalhando naquele menino para que esse menino pudesse ser uma pessoa forte nessa terra, para que ele pudesse ser feliz nessa terra, para que ele pudesse abençoar multidões e milhares de pessoas. Ele, de fato, ele tentou com seus outros filhos, mas Salomão deu atenção para o seu pai. Porque não depende apenas de nós tentarmos ensinar para os nossos filhos, mas os nossos filhos captarmos a importância que os seus pais têm na sua vida. Que trilhou esse caminho que está passando, que conseguiu vencer, que sabe, que pode te impulsionar, que pode te aconselhar a um especialista, para que você não passe o que ele passou, as dificuldades que ele passou, ou que ele viu outras pessoas passando. Salomão dá essa atenção para o seu pai. E o seu pai ensina para ele como que deveria viver, a importância da sabedoria, do conhecimento. E de fato é uma fase onde que muitos entendem isso. E agora eles vão começar a procurar, a estudar, mas também é um momento de decisões para as suas vidas. Onde que terá que fazer escolhas. Fazer um curso técnico ou fazer uma faculdade. Ir até o fim nos estudos ou deixar de lado. Trabalhar ou estudar e trabalhar. São momentos de dificuldade de decisões que precisa do acompanhamento dos seus pais, que precisa de conselheiros, porque cada fase da vida, dependendo do conselho que você tiver, vai te fazer você bem-sucedido ou você fracassado nas próximas fases que virão diante de você. É momento de decisões, é momento em que começa-se a querer namorar, a encontrar uma pessoa, caminhar com essa pessoa que vai fazer com que a possibilidade de você conviver o resto da sua vida com ela. Até que a morte lhe separe. Ou talvez até que o amor acabe. Sem o conhecimento, sem conselhos, sem entendimento. Às vezes desprezamos isso, vemos para a igreja, queremos dar glória a Deus, aleluia, mas por desprezarmos os fundamentos, os princípios de Deus, os princípios estabelecidos pela lei divina, vivemos uma vida derrotada e fracassada. E depois pedimos orações para que situações possam ser revertidas da nossa vida. E não precisava ser assim. Se nós tão somente valorizássemos os conselhos de Deus para as nossas vidas. Dos 21 aos 41 anos, os pais vão ter que estar muito próximos, porque vai ser um momento onde que os filhos precisam decidir qual emprego vai ficar. Se de fato vão ser felizes naqueles empregos, naquele curso. Quantas pessoas que não fazem uma graduação, faculdade, e são infelizes, vão viver de outra forma. Outro dia, conversando com uma pessoa, com um médico, e ele falou comigo: rapaz, eu investi na minha filha, queria que ela fosse médica, ela não quis ser. Ela decidiu ser advogada, e ela foi lá, formou, mas não quis fazer o AB, desistiu. Aí ela foi foi dançar em boates. Hoje vive atrás de um balcão de botequim. E ele fala: 3D, decepção, dor. Falou o outro lá. Não sei. Mas por que desprezou conselhos? Primeiro de Deus e depois de especialistas que poderiam lhe ajudar. Pais que não sabem lidar com os seus filhos, filhos que não sabem lidar com os seus pais, não entendem a importância de aprender, de sabedoria, de conhecimento, de conselho e sofrem na vida. Pais que deveriam estar presentes, têm que estar presentes. Dos 30, dos 20 aos 41.
aos 40 anos. É o verão. Mas logo após o verão vem o outono. De 41 anos aos 60 anos. Essa idade é onde que pessoas conseguem empregos e perdem empregos. E é onde que precisa dos seus pais, para que seus pais possam ajudar os seus filhos nas suas fraquezas, nos seus medos, conselheiros, verdadeiros treinadores. Vai ser preciso dos seus pais para que possam caminhar ainda um pouco mais com os seus filhos, para incentivá-los, encorajá-los, buscarem alternativas, porque alguns constituíram famílias, outros não. Vai precisar de conselhos que podem lhe impulsionar ou desprezar os conselhos e viverem de uma forma trágica nas suas vidas. De 20 anos, dos 41 aos 61 anos, é onde que você ainda colhe frutos, mas já não é tão abundante assim. Você já não tem mais o mesmo vigor, você já não tem mais as mesmas forças. É o momento que você precisa olhar para dentro de você e você precisa se preocupar com você, com a sua saúde. É onde que você precisa dar mais atenção, aonde que acontece muito câncer de próstata. E você precisa, o homem precisa se cuidar para não ter o câncer de próstata. É onde que você, mulher, precisa se cuidar para você não ter câncer de mama. Quando você consegue identificar os problemas logo no início, você consegue sair. A probabilidade ela é muito alta. A enfermidade ela chega, é o momento que alguns sinais da enfermidade elas começam a aparecer no ser humano. Todos nós vamos passar por isso. Se nós identificarmos muito rápido, nós eliminaremos da nossa vida. É o ciclo da vida. É onde que pessoas elas ficam diabéticas e elas precisam tomar cuidado com aquilo que come, com aquilo que se alimenta. É onde que você precisa cuidar da sua saúde, onde você precisa se exercitar. A idade de 41 aos 60 anos você precisa se cuidar, porque ainda tem o inverno que está para chegar. E se você despreza, conselheiro, se você despreza os nutricionistas, se você despreza aquelas pessoas que estão lá com 100 anos, mas se alimentaram de forma excelente, é o ciclo da vida. Quer você queira, quer você não, vamos passar por isso. Teremos que passar por isso. E você pode determinar como você vai viver cada ciclo da sua vida. Se você vai viver feliz, dando glória a Deus, sendo grato a Deus por cada bênção, cada mentor que se aproximou de você, cada conselheiro que se aproximou de você e você soube captar os seus treinamentos, o seu entendimento, ou você pode passar na misericórdia. Senhor, cura-me, faça um milagre em minha vida. Ou talvez longe da presença de Deus. Nós temos mais pessoas fora da igreja, afastada, desviada, do que dentro da igreja. Por que será? Pessoas que se decepcionaram com Deus. Pessoas que se decepcionaram com a fé. Pessoas que se decepcionaram com o irmão do lado, porque não entenderam o princípio do ciclo da vida. Não entenderam, não souberam lidar com a vida. É momento que nós precisamos ter mais atenção. É momento que nós já estamos meio que debilitados. E se você cumpriu as fases anteriores da melhor forma possível, agora é momento que alguns irão precisar muito dos seus filhos para lhe ajudar. E se você ajudou bem o seu filho, se você deu atenção para o seu filho, se você cuidou do seu filho, se você amou o seu filho, se você foi um treinador do seu filho, você vai poder contar com a ajuda dele. O ser humano é assim. Você colhe o que você planta. Se você desprezou, quantos
filhos que não têm desprezado seus pais. Não deveria ser assim. Mas seus pais têm grande colaboração com tudo isso. Por ter desprezado seus filhos. Por ter estado distante dos seus filhos. Por não ter sido íntegro no seu caráter. Ser espelho para os seus filhos. Seus filhos lhe abandonaram. Mas ainda tem algo. Ainda tem o inverno. O inverno é o momento mais difícil da vida, que é dos 61 em diante. E Deus não engana ninguém. Ele disse que depois dos 60, dos 70, é cansaço e fadiga. É aonde que aparecerão doenças em nós, em muitos de nós. E que você terá que, às vezes, gastar parte do seu salário, uma grande parte dos seus salários para acabar com a doença, para eliminar a doença, para amenizar a doença, a fim de que você possa viver um pouco mais. Mas tem aquelas pessoas que desprezaram o conhecimento, não souberam viver o ciclo da vida. E aí essas pessoas, elas abrem as portas para a morte. Eclesiastes capítulo 7. Por que você quer morrer antes da hora? Pessoas morrem antes da hora. Porque não cuidaram da sua saúde, tanto física quanto emocional. As maiores enfermidades que estamos tendo nos últimos tempos são doenças de cunho psicossomáticos. Depressão, ansiedade, a mente. Que Cristo tanto falou na sua palavra. Se tem uma coisa que você tem que proteger, é a sua mente. Mas passamos o ciclo da nossa vida e desprezamos esses conselhos de Deus. Não cuidamos da nossa mente. Não aperfeiçoamos a nossa mente. Não desenvolvemos neuroplasticidade no decorrer do tempo da nossa mente. E agora estamos enfermos. Não sabemos lidar com as nossas emoções. O outro determina onde eu vou estar, quem sou eu. Quando a pessoa me fere, eu deixo de querer viver uma vida extraordinária. O outro, e a Bíblia fala o seguinte, que o homem bom, que se deixa ser levado pelo homem mau, ele se torna fonte de água barrenta, um poço contaminado, que não tem utilidade. Porque não sabe lidar com as suas emoções. É o outro que determina onde que eu vou estar. Se me chatearem, se me magoarem, acabou a minha vida, acabou meus sonhos, acabou meus projetos. Não sei lidar com as minhas emoções. Não sei lidar com as emoções dos outros. Não sei viver a vida. Apenas estou existindo, não estou vivendo a vida. Há pessoas que apenas existem, não vivem a vida, pelo simples fato de desprezar conselhos, conhecimento, por não saber viver. Dos 61 anos em diante, o inverno, aonde que você mais precisa de dinheiro, para que você possa cuidar da sua saúde. Você não tem. Porque desprezou, não soube guardar, não soube planejar. É um momento que, para alguns, a vida se torna sem sentido, se torna um tédio, porque não tem projeto, porque não tem mais expectativa de vida, porque não soube viver a vida. Não soube aproveitar os conselhos e os conselheiros para a sua vida. Alguns, por egoísmo, por a busca incessante pelo prazer, não irão querer ter filhos. E os filhos vão ser tão importantes no inverno, nos momentos em que você mais precisa. Há muitas pessoas que têm ido a óbito porque não têm filho, porque não tem ninguém que zela por eles.
porque não tem ninguém que cuide deles, porque não tem ninguém que possa acrescentar mais alguns dias na vida dele. Não tem ninguém que possa ajudá-lo a viver mais algum tempo. Porque no inverno dos 61 anos em diante, serão enfermidades à torta e à direita, e você precisa lutar para poder viver mais. Você vai precisar lutar, tomar remédios, ser disciplinados, orar, buscar. Vai ser uma guerra, e as forças elas já não são mais a mesma do verão. E aí é o momento da retribuição daquele a quem você tanto ajudou na primavera, no verão, no outono. Pessoas que vão simplificar suas vidas, irão morrer antes da hora, porque não souberam viver a vida, não souberam viver o ciclo da vida, desprezaram conselhos e conselheiros, desprezaram as orientações de Deus para as suas vidas. Pelo simples fato da nossa ignorância, de acharmos que sabemos tudo, que nós só precisamos da nossa força. E de fato, Deus ele falou em Deuteronômio: não vai falar que você conquistou todas essas coisas pelas tuas habilidades, pela tua força, mas lembre-se do Senhor teu Deus, que é Ele que te dá poder para adquirir riqueza, é Ele que te dá poder para adquirir resultados extraordinários que você tanto trabalhou para tê-los, colocando pessoas estratégicas na tua vida, pessoas que lhe ajudassem, pessoas que lhe impulsionassem. Bill Gates, um dos homens mais ricos do mundo, se não o mais rico do mundo, ele fala o seguinte: todos precisam de treinadores, de conselheiros. Todos precisam de treinadores, conselheiros, mentores. Todos. Porque treinadores, mentores, coaches, nos ajuda a entender quem somos. Nos ajuda a nós chegarmos aonde queremos. Ericsson, o CEO da Google, ele fala que todos precisam de treinadores. Que certa vez chegaram para ele e falaram assim: você precisa de um treinador. Ele falou assim: por que eu preciso de um treinador? Eu sou o CEO da Google. Ele falou: treinadores, mentores, conselheiros, ajuda você a ver coisas que você não consegue ver. Às vezes achamos que somos o máximo, que somos o bambambam. Às vezes eu acho que eu sou uma bênção, mas quem sabe se eu sou bênção ou não são as pessoas que convivem comigo na minha casa no dia a dia. Minha esposa, minha filha, minha mãe. Pessoas nos ajudam a entender quem somos. Às vezes nós não gostamos de ser confrontados, não gostamos que falem da gente, mas essas pessoas nos mostram. Quando pessoas te irritam, te agridem, nós não gostamos, mas ela vai mostrar quem você é, por conta da sua reação à agressão dela. Se você é uma bênção ou não, se você é maduro ou se você é menino, se você já é homem ou se você ainda é criança. As pessoas nos ajudam a entender quem somos. Por isso vivemos nessa vida. E precisamos entender o ciclo da vida. Entender a importância dos conselhos e conselheiros, de mentores, termos mentores para a nossa vida. Há um especialista que pode te ajudar na área que você não está conseguindo ter entendimento. Milagres podem acontecer, vão acontecer e devem acontecer. Mas princípios não falham. Fundamentos não falham. Quando você chegar no fim da sua vida
E você vai olhar para trás e você vai ver que, por você ter vivido todos os ciclos da vida da melhor forma possível, por você ter recebido os conselhos e colocado em prática na tua vida, a tua vida é um milagre. A tua vida é uma maravilha. Se você cuidou bem dos seus filhos, quando você estiver no inverno, você vai ter eles para te amparar, para falar: pai, eu vou te ajudar. Agora eu sou. Porque nesse momento em que você chegar no inverno, como que você vai desejar estar no outono? Como que eu gostaria de ser criança novamente, sem as preocupações, tendo alguém para me ajudar, para me caminhar, para me segurar, para me aquecer. Como que eu gostaria? As vistas já se tornam turvas, o cansaço já é iminente. Mas se você fez bem a tarefa de casa, você viveu a vida, você vai dar a oportunidade para que um novo ciclo da vida comece, por meio dos seus filhos, por meio dos seus netos, para que eles possam viver a melhor fase da vida, para que eles possam continuar o propósito de Deus, que Deus deu à sua família. Por isso Deus fala que Ele abençoa até a 1000ª geração daqueles que lhe obedecem. Porque aqueles que lhe obedecem e recebem os seus conselhos, essas pessoas terão a proteção de Deus em todos os ciclos da vida. Como você quer viver cada ciclo da sua vida? Ou como você está vivendo cada ciclo da sua vida? Como que você vai fazer para ir para o próximo nível? Quebrado, arrebentado, destruído, família separada? Ou você vai querer fazer com que o próximo ciclo da sua vida seja extraordinário? Você quebrar a maldição e os próximos ciclos da sua geração seja extraordinária nessa terra e receba a promessa de Deus literalmente na sua vida, abençoando até a 1000ª geração. Eu quero que você coloque-se de pé.